Na noite de 4 de agosto de 1955, Carmen Miranda subiu ao palco do The Jimmy Durante Show, um programa de televisão americano gravado ao vivo em Hollywood, com a energia de sempre. O chapéu, o vestido, os gestos exagerados que os americanos adoravam. O sotaque que ela tinha transformado em marca registrada. Tudo no lugar. Tudo como o público esperava. Mas a meio do número, algo aconteceu que as câmeras captaram e que as pessoas que estavam presentes nunca esqueceram. Carmen tropeçou. Não foi uma queda. Foi um desequilíbrio súbito, um momento de instabilidade que durou apenas 1 segundo, mas que foi tempo suficiente para Jimmy Durante, o apresentador, estender o braço e segurá-la antes que ela caísse. Carmen riu. O público riu. A cena foi absorvida como parte do espetáculo, como um momento improvisado de leveza. O programa terminou. Carmen Miranda voltou para casa. E na madrugada de 5 de agosto de 1955, com 46 anos de idade, Carmen Miranda morreu. O médico que foi chamado à casa atribuiu a morte a um ataque cardíaco. Hollywood publicou os comunicados de praxe. O mundo acordou com a notícia e ficou em choque. Porque nada naquele tropezão em palco, nada naquele sorriso, nada naquela mulher que parecia ser feita de energia e de barulho, sugeria que era a última noite. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Aquele tropeção não foi um acidente isolado, era um sintoma. O sinal visível de algo que Carmen Miranda carregava há anos em silêncio e que Hollywood, que ganhou rios de dinheiro com aquela mulher, preferiu ignorar até ao fim. E há ainda outra coisa. Um segredo sobre Carmen Miranda que o Brasil nunca encarou de frente, um facto sobre a sua origem que contradiz diretamente o que a maioria dos brasileiros acredita saber sobre ela. Um detalhe que muda completamente a forma de ler a história de uma mulher que o Brasil reclama como sua, mas que nunca foi completamente de ninguém. Fica até o final. Porque a história de Carmen Miranda não é a história do chapéu de frutas, é a história do que estava por baixo dele. Há uma pergunta simples sobre Carmen Miranda que a maioria dos brasileiros responde errada. Onde ela nasceu? A resposta automática, quase reflexa, é no Brasil, no Rio de Janeiro. É o que parece óbvio. Ela é o símbolo do Brasil no mundo, a mulher que levou a baiana e o samba para Hollywood, a figura mais reconhecível da cultura brasileira fora do país durante décadas. Mas Carmen Miranda nasceu em Portugal. A 9 de fevereiro de 1909, na pequena cidade de Marco de Canaveses, no norte de Portugal, numa família humilde, nasceu Maria do Carmo Miranda da Cunha. Filha de José Maria Pinto da Cunha e de Maria Emília Miranda, família de recursos modestos que, como tantas famílias portuguesas do início do século XX, olhava para o Brasil como a terra das possibilidades. Carmen tinha aproximadamente 1 ano de idade quando a família embarcou para o Rio de Janeiro. Cresceu brasileira de alma e de sotaque, de ritmo e de gesto. O Rio de Janeiro dos anos 10 e 20 do século passado entrou dentro dela com tudo o que tinha: a música das ruas, o carnaval, a irreverência carioca, a baiana que se tornaria o seu traje mais famoso. Não havia nada naquela menina que não fosse carioca. Mas a verdade era esta. Carmen Miranda era portuguesa de nascimento. E o Brasil, que a reclama como sua com a naturalidade de quem não questiona o óbvio, raramente para pensar no que isso significa. E no que diz sobre a relação entre Carmen e a identidade que o mundo inteiro lhe atribuiu. Uma mulher que passou a vida a representar o Brasil para os americanos, que foi vendida como a essência do Brasil em Hollywood, que se tornou o rosto do Brasil no mundo inteiro, e que tinha nascido numa cidade pequena do norte de Portugal que a maioria dos brasileiros nunca ouviu nomear. Esta é a primeira camada da história de Carmen Miranda. E não é a única. O Rio de Janeiro dos anos 20 e 30 era uma cidade que fervilhava de música. O samba estava a consolidar-se como a expressão mais genuína da cultura popular carioca. O rádio estava a transformar a forma como a música circulava. De repente, uma voz que cantava num estúdio do centro do Rio podia ser ouvida simultaneamente em milhares de casas de todo o Brasil. Carmen entrou nesse mundo com uma determinação que surpreendia quem a via pela primeira vez. Não era uma beleza convencional. Era baixinha, intensa, com uma presença que enchia o espaço de uma forma que não se explicava apenas pela aparência.
Havia uma força nela que as câmaras captavam e que o microfone amplificava. Começou a gravar discos nos anos 30. A rádio abraçou-a. O público abraçou-a. E Carmen Miranda construiu, no Brasil dos anos 30, uma das carreiras mais sólidas e mais celebradas da música popular do país, antes de qualquer americano saber que ela existia. Ficou conhecida como a Pequena Notável. O chapéu de baiana, o turbante cheio de frutas e acessórios que se tornaria o seu símbolo mundial, não foi uma invenção de Hollywood. Foi uma reinvenção em palco de algo que Carmen já usava no Brasil, já tinha feito seu, já tinha transformado numa linguagem própria. Quando Hollywood chegou até ela, Carmen já era uma estrela. Não precisava de ir. Podia ter ficado. Podia ter continuado a construir uma carreira no Brasil que teria sido, por qualquer medida razoável, extraordinária. Mas a América chegou. E com ela, uma proposta que parecia ser o início de tudo. Em 1939, Carmen Miranda foi convidada para se apresentar em Broadway. O que raramente é contado é o contexto político que estava por trás desse convite. O presidente americano Franklin Roosevelt tinha lançado nos anos anteriores o que ficou conhecido como a política de boa vizinhança, uma estratégia diplomática que procurava aproximar os Estados Unidos dos países da América Latina, numa época em que o mundo se preparava para uma guerra e em que Washington queria garantir que os vizinhos do Sul ficavam do lado certo. A cultura era parte central dessa estratégia. Hollywood foi convocada a produzir filmes que mostrassem a América Latina de forma positiva. E Carmen Miranda, vibrante, carismática, exótica o suficiente para parecer diferente, mas simpática o suficiente para não assustar, era o instrumento perfeito para aquele projeto. Ela não sabia, quando embarcou para Nova York em 1939, que estava a ser usada como ferramenta de política externa americana. Sabia apenas que tinha recebido uma oportunidade que muitos artistas esperam a vida inteira, e que a América estava à sua espera. O que encontrou em Broadway excedeu tudo o que tinha imaginado. A estreia foi um acontecimento. Os críticos americanos que nunca tinham visto Carmen Miranda ficaram sem referências para descrever o que acontecia em palco. Era algo que não cabia nas categorias que conheciam. Era brasileiro, era exótico, era comédia, era música, era tudo ao mesmo tempo, com uma energia que o público de Broadway simplesmente não tinha forma de resistir. Hollywood viu o que estava a acontecer e fez o que Hollywood sempre fez quando encontrava algo que não sabia classificar, mas que claramente funcionava. Contratou-a. Nos anos seguintes à chegada aos Estados Unidos, Carmen Miranda construiu uma carreira em Hollywood, que ainda hoje é difícil de enquadrar na dimensão real que teve. Apareceu em filmes da 20th Century Fox, que eram sucessos comerciais garantidos. O chapéu de frutas entrou na cultura americana com uma força que os próprios estúdios não tinham antecipado. Tornou-se referência cultural, foi imitado por Lucille Ball, foi parodiado em cartoons, entrou na linguagem visual americana de uma forma que normalmente demora gerações e que Carmen conseguiu em poucos anos. Em 1945, Carmen Miranda era a mulher mais bem paga de todo o espetáculo americano. Não a latina mais bem paga. Não a estrangeira mais bem paga. A mulher mais bem paga. Ponto. Num Hollywood que nos anos 40 era inteiramente dominado por homens brancos americanos, uma portuguesa criada no Rio de Janeiro tinha chegado ao topo da tabela salarial. É um facto que raramente é dito com o espanto que merece. Mas e aqui a história dá uma volta que muda tudo. O mesmo Hollywood que a tinha levado ao topo estava, ao mesmo tempo, a construir uma gaiola à sua volta. Carmen Miranda queria fazer mais. Queria personagens com profundidade. Queria papéis dramáticos. Queria mostrar que havia mais dentro daquela mulher do que o chapéu e o sotaque e os gestos exagerados que os americanos adoravam. Os estúdios disseram não. Não de forma explícita. Hollywood raramente diz não de forma explícita quando tem dinheiro a ganhar com o sim. Disse não da única forma que os estúdios sabem dizer não. Simplesmente continuaram a fazer o mesmo filme com outro título. Continuaram a colocá-la nos mesmos papéis, com o mesmo chapéu, com o mesmo sotaque, com a mesma fórmula que continuava a funcionar nas bilheteiras. Carmen era exótica o suficiente para ser curiosa e inofensiva o suficiente para não assustar.
Era latina, mas de uma forma que os americanos conseguiam achar engraçada sem se sentirem ameaçados. E Hollywood percebeu que essa fórmula tinha um valor comercial que não valia a pena arriscar. O resultado foi uma carreira extraordinária em termos de sucesso comercial e uma prisão criativa que Carmen nunca conseguiu escapar completamente. Havia rumores que circulavam nos bastidores de Hollywood e que chegavam fragmentados à imprensa da época de que Carmen estava cada vez mais frustrada, de que os sorrisos em palco escondiam uma insatisfação que crescia a cada novo filme que era essencialmente igual ao anterior. E havia algo mais que os rumores não capturavam de forma completa. Algo que estava a acontecer dentro do corpo de Carmen Miranda que Hollywood não queria ver, e que as pessoas mais próximas dela viam com uma preocupação que não sabiam como transformar em ajuda. Carmen Miranda dependia de benzedrina. A benzedrina, anfetamina, era, nos anos 40 e 50 em Hollywood, uma realidade normalizada num grau que hoje é difícil de imaginar. Era prescrita por médicos. Era usada por atrizes para manter o peso, para manter a energia, para aguentar os horários impossíveis dos estúdios, para sorrir em mais um dia de filmagens quando o corpo queria parar. No caso de Carmen, o consumo tinha começado como parte de um estilo de vida que Hollywood impunha e que ela, como tantas outras, tinha absorvido como condição de trabalho. Mas com o tempo, o que era instrumental tornou-se dependência. O que era uma forma de aguentar o ritmo tornou-se uma necessidade que o corpo reclamava independentemente do ritmo. E havia o álcool. E havia o esgotamento que anos de filmagens, de shows, de aparições públicas, de ser Carmen Miranda 24 horas por dia, tinham acumulado num corpo que estava a pagar o preço de uma vida que não tinha tido muito espaço para descansar. As pessoas que trabalhavam com ela nos últimos anos descrevem uma mulher que continuava a ser extraordinária em palco, mas que fora das câmaras mostrava sinais de um cansaço que ia além do físico. Um cansaço que era também o peso de ter passado 15 anos a ser o símbolo de qualquer coisa que os outros precisavam que ela fosse. O Brasil para os americanos, a América para os brasileiros, o exotismo para toda a gente. Sem que ninguém perguntasse muito o que Carmen Miranda precisava de ser para si mesma. E há um evento que aconteceu antes de tudo isso. Um evento que aconteceu em 1940, no pico do sucesso americano, que algumas das pessoas que a conheciam descrevem como o momento em que algo mudou dentro dela de uma forma que nunca voltou completamente ao que era antes. Em 1940, Carmen Miranda voltou ao Brasil. Tinha apenas 1 ano em Hollywood. Era já uma estrela americana. O Brasil sabia o que estava a acontecer. As notícias chegavam, os filmes chegavam, e havia uma expectativa enorme em torno do regresso. Mas o que encontrou ao chegar foi algo para o qual não estava preparada. Uma parte do Brasil tinha-a condenado na sua ausência. Havia a acusação, dita em voz alta, publicada em jornais, dita nas conversas, de que Carmen Miranda tinha vendido o Brasil aos americanos. De que tinha pegado na cultura brasileira, no samba, na baiana, e a tinha transformado numa caricatura para consumo americano. De que tinha ido para Hollywood, ganho muito dinheiro, e nesse processo tinha deixado de ser brasileira de verdade. Num dos seus primeiros shows depois do regresso, Carmen Miranda foi vaiada. Vaiada pelo público brasileiro. Pela mesma gente que a tinha adorado antes de ela partir. Que tinha comprado os discos, que a tinha chamado de pequena notável, que tinha construído com ela uma relação de amor que ela tinha levado para a América como prova de que havia algo real por trás de tudo. O que aconteceu dentro de Carmen Miranda naquela noite nunca foi completamente dito por ela em público, mas as pessoas próximas descrevem uma ferida que não fechou. Uma ferida específica, a de ser rejeitada por aquilo que amava, por aquilo que era, pelo país que era o seu país mesmo que não tivesse nascido lá. Carmen respondeu às vaias da única forma que sabia responder. Com uma música. Gravou. Disseram que eu voltei americanizada. Uma canção que era resposta direta às críticas, com ironia e com dor mal disfarçada de humor. E voltou para os Estados Unidos. Nunca mais voltou ao Brasil em vida. E aqui é impossível não parar e pensar no que isso significa. Uma mulher que passou os últimos 15 anos da vida a representar o Brasil para o mundo inteiro.
que era o rosto do Brasil em Hollywood, em Broadway, em qualquer lugar onde os americanos precisavam de uma imagem do que era o Brasil, e que morreu sem voltar ao país que representava, porque esse país, numa noite de 1940, a tinha vaiado e ela não tinha conseguido esquecer. Voltamos a 4 de agosto de 1955. Carmen Miranda tem 46 anos. A carreira em Hollywood já não é o que foi. Os estúdios tinham mudado, os gostos tinham mudado, o tipo de musical que a tinha tornado famosa estava a sair de moda. Havia ainda trabalho, ainda shows, ainda aparições, mas o pico tinha ficado para trás. O corpo de Carmen acumulava anos de benzedrina e de álcool e de um ritmo que nunca tinha sido pensado para durar. Os médicos que a acompanhavam sabiam que havia problemas cardíacos. Havia alertas que tinham sido dados e que Carmen, com a lógica de quem não tem alternativa se não continuar, tinha absorvido e colocado de lado. Naquela noite foi ao The Jimmy Durante Show. E quando tropeçou em palco, quando Jimmy Durante estendeu o braço e a segurou, quando o público riu e ela riu também, quando a câmera captou aquele segundo de instabilidade e o transformou numa cena de comédia. Estava a acontecer dentro do corpo de Carmen Miranda algo que nenhuma câmera conseguia ver. Horas depois do programa, de madrugada, Carmen sentiu-se mal. Tentou descansar, e o coração que tinha atravessado o Atlântico, que tinha sobrevivido às vaias do Brasil e às prisões douradas de Hollywood, que tinha batido durante 46 anos com uma intensidade que a maioria dos corações nunca conhece. Parou. O médico foi chamado. Os comunicados foram escritos. Hollywood chorou da forma como Hollywood chora. Rápido, sentido, e depois segue em frente. O corpo de Carmen Miranda foi enviado para o Brasil. Aquele Brasil que a tinha vaiado em 1940, que ela não tinha conseguido enfrentar de volta, recebeu agora o seu caixão com uma multidão que as estimativas colocam em centenas de milhares de pessoas nas ruas do Rio de Janeiro. Centenas de milhares de pessoas. Para uma mulher que tinha sido acusada de não ser brasileira o suficiente. Carmen Miranda foi enterrada no Rio de Janeiro, na cidade que a criou, no país que não a tinha deixado nascer, mas que foi o único que teve um espaço suficientemente grande para a receber de volta. A história de Carmen Miranda é uma história sobre o preço de ser símbolo. Ser símbolo significa que as pessoas projetam em ti o que precisam de ver, e que raramente perguntam o que está por baixo. O chapéu de frutas era perfeito para esse papel. Era grande o suficiente para esconder a pessoa que o usava. Era colorido o suficiente para distrair de qualquer coisa mais difícil de ver. Hollywood precisava de uma latina exótica que fosse inofensiva. Usou Carmen. O Brasil precisava de um símbolo no mundo. Usou Carmen. O governo americano precisava de um rosto para a política de boa vizinhança. Usou Carmen. E Carmen, portuguesa de nascimento, brasileira de alma, americana de carreira, passou a vida inteira a ser o que todos os outros precisavam que ela fosse. Com um sorriso que era genuíno e que ao mesmo tempo escondia uma frustração que nunca encontrou o espaço certo para se dizer completamente. Há uma ironia cruel no centro desta história. A mulher que levou o Brasil para o mundo inteiro foi vaiada pelo Brasil. A mulher que representou o Brasil em Hollywood morreu sem conseguir voltar ao Brasil. E o Brasil, que a ignorou quando estava viva, recebeu o seu caixão com centenas de milhares de pessoas na rua. Não foi hipocrisia. Foi algo mais complicado do que isso. Foi o reconhecimento tardio, o tipo de reconhecimento que só chega quando já não há tempo de o dar à pessoa que merecia recebê-lo. Carmen Miranda morreu com 46 anos. Com um chapéu que se tornou um ícone. Com uma carreira que foi extraordinária pelos números e aprisionada pela fórmula. Com um país que nunca soube completamente se a queria de volta. E com uma pergunta que ficou sem resposta: quem seria Carmen Miranda se o mundo tivesse tido paciência para a deixar ser mais do que o símbolo que precisava que ela fosse? Não sabemos. O que sabemos é que quando o chapéu de frutas aparece numa fantasia de carnaval, numa referência cultural, num documentário, há uma mulher real por baixo dele, com uma origem portuguesa que o Brasil esqueceu, com uma ferida de 1940 que nunca fechou, com um corpo que foi dado ao esgotamento até não ter mais nada para dar. Essa mulher merece ser lembrada inteira. Não apenas o chapéu.
Se chegaste até aqui, conheces agora a Carmen Miranda que estava por baixo do ícone. A menina de Marco de Canaveses que o Brasil reclama como sua. A mulher que foi vaiada pelo país que representava. A estrela de Hollywood que morreu horas depois de tropeçar em palco. Partilha este vídeo com alguém que acha que conhece Carmen Miranda. Garanto que há pelo menos uma coisa aqui que essa pessoa nunca soube. E nos comentários quero a tua resposta para esta pergunta. Se Carmen Miranda tivesse ficado no Brasil, em vez de ir para Hollywood, achas que seria mais feliz? Ou o Brasil teria feito o mesmo que fez? Amá-la, vaiá-la e só reconhecê-la completamente depois de tarde demais? Comenta aqui embaixo. Esta é a conversa que eu quero ter contigo.